Olá pessoal, eu sou o professor André e a nossa aula de hoje é a classificação das cadeias carbônicas, né? Uma continuação das aulas que vinham sendo feitas. Nós vimos que os carbonos são tetravalentes e podem formar cadeias imensas, então agora nós temos que classificar estas cadeias. Vamos seguir em frente então, vamos lá. A primeira delas a gente chama de cadeia aberta ou cadeia fechada, né? A cadeia aberta é quando não possui ciclos, porque as que possuem ciclos são classificadas como fechadas, né? Então veja só aqui, ó. Então, quando ela não possui esses anéis presentes, são classificadas como cadeia aberta. Essas que possuem ciclos são chamadas de fechadas ou cíclicas. Simples assim. Agora nós vamos para as cadeias ramificadas ou normais. As cadeias ramificadas, né, são essas cadeias que possuem 3 ou mais extremidades. Então, olha aqui, ó, temos uma extremidade, 2 extremidades, 3. Aqui seria uma quarta também, está faltando uma ligação, que a gente chama de ramos, né? Então, são ramificações. Já a cadeia normal ou não ramificada, ela só apresenta 2 extremidades, tá? Ou seja, é uma cadeia normal. Agora nós precisamos entender, aqui, né, a gente tem essa cadeia carbônica, no entanto a gente vê esse carbono aqui com uma dupla ligação. Esse carbono a gente chama de carbono insaturado. Por quê? Porque tem essa dupla que está no oxigênio aqui, ó, carbono-oxigênio. Mas as ligações entre eles são todas simples, ou seja, essas ligações, essa cadeia, né, a gente chama de cadeia saturada, apesar de possuirmos um carbono insaturado devido à presença dessa dupla ligação aqui. Sendo assim, a gente consegue classificar as cadeias em saturada ou insaturada. Quando que serão cadeias saturadas? Aquelas nas quais as ligações que estão entre carbonos, né, forem todas simples, não existe nenhuma que tenha dupla ou tripla. Porque se possuir dupla ou tripla, a gente classifica a cadeia como insaturada, ou seja, só será insaturada quando entre carbonos tiver a presença de duplas ou triplas ligações. Do contrário, se todas as ligações entre carbono forem simples, será classificada como saturadas. Assim como as cadeias abertas, né, elas podem ser classificadas como normal ou ramificadas, nas fechadas elas também podem ser classificadas como normal ou ramificada, depende. Se elas não possuírem ramos, será uma cadeia fechada normal. Se possuir ramos, como é esse caso aqui, será classificado como uma cadeia ramificada, ou seja, fechada, ramificada, tá? Então, aqui, ó, a extremidadezinha, ela é fechada e ramificada, também chamada de mista, mas normalmente é ramificada, normal ou ramificada. Uma outra parte que nós podemos ver é quanto se a cadeia é classificada como homogênea ou heterogênea. Se a cadeia ela possui heteroátomos, que é esse caso aqui, né? Ela vai ser classificada como heterogênea. Lembrando que é heteroátomos, átomos diferentes de carbono que se encontram entre átomos de carbono. Aqui, ó, os 3, ó, são 3 átomos diferentes de carbono entre átomos de carbono. Então, todas essas 3 cadeias são classificadas como heterogêneas, tá? Se ela não possui entre átomos de carbono átomos diferentes de carbono, que é esse caso aqui, ela é classificada como homogênea, porque esses átomos de oxigênio aqui não estão entre átomos de carbono. Então, uma cadeia homogênea. Também podem ser classificadas como cadeias aromáticas, tá? Ou seja, se elas apresentarem anéis aromáticos, anéis benzênicos, né? Elas são classificadas como aromáticas, que são esses anéis de 6 membros com 3 duplas alternadas, podendo ser representado dessas 3 maneiras, né? Podendo ser mononuclear, ou seja, tendo apenas um anel, ou polinuclear, tendo 2 ou mais anéis. Sendo assim, nós temos aí um resuminho de tudo, né? As cadeias podem ser abertas ou fechadas. As cadeias abertas podem ser acíclicas ou alifáticas, quer dizer a mesma coisa.
Sendo aberta, pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Já nas fechadas ou cíclicas, elas podem ser aromáticas ou alicíclicas, quer dizer fechada, porém não aromática, diferente de alifática, quer dizer aberta. Se elas forem aromáticas, elas podem ser mononuclear ou polinuclear. Se forem não aromáticas, ou seja, alicíclicas, elas podem ser saturadas ou insaturadas, podem ser homocíclicas, quer dizer a mesma coisa que homogênea, ou heterocíclicas, que quer dizer a mesma coisa que heterogênea, ou seja, cíclica, homogênea, cíclica, heterogênea. Muito fácil, né, pessoal? Então, essa é a nossa aula aí. Eu agradeço a todos, um grande abraço, espero ter ajudado a todo mundo aí. Até a próxima aula.